Oi gente, eu sou a Ana Karen Giacone e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar indicando para vocês 4 livros que eu li e eu simplesmente amei. Então eu vou indicar eles para vocês e eu tenho certeza que se vocês pegarem para ler algum deles vocês vão amar. E eu vou tentar falar um pouquinho de cada um deles sem dar spoiler, porque eu odeio receber spoiler, então eu não vou dar spoiler para vocês. Mas eu espero que esse pouquinho já dê bastante curiosidade de vocês para que vocês tenham interesse em ler eles. Bom, antes de começar a mostrar os vídeos, eu gostaria de pedir para vocês de se inscreverem aqui embaixo e também de deixarem um like. E também eu vou informar para vocês que eu decidi que eu vou falar bastante sobre livros aqui no canal, já que eu amo ler. Agora chega de enrolação e vamos pro primeiro livro. Bom, gente, o primeiro livro que eu tenho para indicar para vocês é o livro Todo Dia. Todo Dia é um livro que eu simplesmente amei e ele me ajudou a me desconstruir muito, então é um livro que eu indico para qualquer pessoa, porque ele é um livro que fala sobre muitos preconceitos, como homofobia e gordofobia. Então é um livro muito interessante para ajudar as pessoas a se desconstruírem. Ele conta a história de A, um ser que não tem corpo próprio. A cada dia que ele acorda, ele está em um corpo diferente e ele nunca ligou para isso. Até que um dia ele acordou no corpo de Justin. Justin era um garoto popular, que tinha muitos amigos e ele tinha uma namorada. Seu namorado se chama Rhiannon. A se apaixona por Rhiannon. E a partir desse momento ele quer arrumar um jeito de ficar em um corpo para poder ficar com ela, só que isso vai ser muito difícil, já que primeiramente ele não sabe como fazer isso e também porque ele ficaria com peso na consciência de ter roubado um corpo só para ele. Então ele passa por muitos problemas para conseguir ficar com ela, e se ele vai conseguir ficar com ela, porque eu descobri que esse livro não tem um final aberto, na verdade ele tem mais 2 livros, é uma trilogia. E eu vou comprar logo os outros 2 livros e vou fazer um unboxing aqui com vocês. E depois que eu ler os outros 2, eu vou falar pra vocês o que eu achei dos outros 2 livros. Porque eu amei Todo Dia, então eu espero também gostar muito dos outros 2. E é isso, gente. O próximo livro que eu tenho pra falar pra vocês é um livro que as pessoas que me conhecem com certeza vão estar assim agora. Ai, claro que ela ia estar falando desse livro. Mas, gente, A Seleção é um livro maravilhoso, não tinha como não falar dele. A Seleção é com certeza um dos meus livros favoritos. Não é só um livro, é uma coleção de livros, então se vocês quiserem eu posso estar trazendo um vídeo só sobre A Seleção, falando sobre os outros 4 livros além desse primeiro. E A Seleção conta a história de América, essa moça bonita da capa, essa ruivinha esquentada. Conta a história de América. Ela participa de uma seleção onde um príncipe tem que escolher uma garota para ele poder estar se casando, para ela poder virar a princesa de Ileia. Ileia é uma monarquia. Esse livro ele se passa, na verdade, no futuro em relação a nós. Então, onde a gente conhece como Estados Unidos, aquela parte ali do norte da América, se tornou uma monarquia chamada Ileia. E lá eles têm uma tradição de sempre quando for escolher uma esposa ou um esposo para os príncipes, fazer uma seleção, onde 35 garotas ou 35 garotos tem que ficar um tempo com o príncipe no castelo, tendo encontros com ele, conhecendo ele, para o príncipe poder se apaixonar por algum deles e se casar com eles. A América, ela não queria ir para lá, ela foi mais para poder ajudar a família dela, porque enquanto ela estivesse lá, a família dela ia receber um custo financeiro para poder estar meio que pagando por ela estar lá e eles sentirem falta dela, não sei, mas ela fica lá um tempo e eles ficam recebendo dinheiro. Então o plano dela é só ir pra lá e aproveitar a comida, porque na verdade ela é apaixonada por Espen. Espen é o namorado dela, que na verdade é um namoro escondido, porque nesse livro, nessa monarquia, o país é dividido em castas. Vai da 1, se não me engano, até a 8. A casta 1 é a monarquia, né? É o rei, a rainha, a realeza. E aí, conforme vai aumentando o número, pior é a sua qualidade de vida. A América é da casta 5, então ela já não tem uma qualidade tão boa, mas ela ainda consegue ter uma comida, uma roupa para vestir direito. E o namorado dela é da casta 6, isso significa que ele trabalha para ela, porque conforme você vai descendo, você vai trabalhando para quem está em cima de você. Então ele poderia trabalhar para ela, na verdade ele até trabalha. E se você casa com alguém que é da casta inferior à sua, você acaba automaticamente descendo. Ou se você casar com alguém da alta, você automaticamente sobe. Então, esse relacionamento dela com o Espen é meio escondido pra ninguém ficar sabendo. Principalmente a família dela, porque a mãe dela, gente, ô mãezinha esquentada, tá? Então,
ela vai pro castelo sem querer ir por estar apaixonada pelo Espen, só que lá ela conhece o príncipe Maxon. Maxon é um cara que, meu Deus do céu, eu fiquei apaixonada por ele, gente. Não tem como não se apaixonar por ele, é sério. Ai, gente, a América é a pessoa mais complicada do mundo. Enfim, eu não quero dar spoiler pra vocês, mas é um livro muito interessante, não é sobre só esse romance, sobre essa realeza toda, mas também tem muitos ataques, muitas mortes que, aliás, me fizeram chorar muito. Então não pense que só porque é um romance e um conto de castelos e vestidos bonitos, que é um livro chato, porque não é. É um livro muito interessante e qualquer pessoa pode ler e eu tenho certeza que qualquer pessoa vai gostar. Bom, gente, o próximo livro que eu tenho pra indicar pra vocês é A Garota que Você Deixou Pra Trás. A Garota que Você Deixou Pra Trás é um livro muito bom, ele me prendeu muito, tanto é que eu li ele muito rápido. A Garota que Você Deixou Para Trás conta a história de duas mulheres muito fortes, Sofia e Liv. Sofia vive na época da Primeira Guerra Mundial, então já dá pra imaginar que a vida dela tá bem difícil. E Liv é separada de Sofia por um século mais ou menos, quase um século pra falar a verdade. Ela tá vivendo nos anos 2000 e as duas, por causa de um quadro, têm a sua vida colocada de cabeça pra baixo. As duas, por causa de um quadro, sofrem muito, passam por muitos problemas. Se vocês estiverem escutando patinhas, barulhinho, sabe, de patinhas, é que minha cachorrinha tá aqui. Oi, filha! Me ignorou. Continuando, gente. Então, a Sofia, ela tá na Primeira Guerra Mundial ali, e por causa de um quadro que o marido dela pintou pra ela, muitas coisas começam a acontecer na vida dela. É muito sofrido ler tudo isso, porque você fica o tempo todo, ai meu Deus. E depois vem a Liv, que pelo mesmo quadro sofre muito também, e você fica tipo, ai meu Deus, que quadro desgraçado. Mas, gente, é um livro muito bom. Mostra a força dessas duas mulheres incríveis. Então é um livro que eu indico pra qualquer pessoa, porque ele tem uma história muito interessante. O próximo livro, e último, não menos importante, claro, é Todas as Pequenas Luzes, gente. Esse livro é muito interessante. No começo, pra falar a verdade, ele não é tão interessante assim, tanto é que eu peguei ele pra ler, no começo eu fiquei tipo, Aí eu deixei ele um pouco de lado, depois eu voltei a ler ele, e aí ele me prendeu, gente. Nossa, esse livro... Depois, assim, que começa ele, depois que dá a introdução, ele fica muito interessante, porque conta a história de Elliot e Catherine. Os dois conhecem quando eles são crianças, e eles logo viram amigos porque os dois são muito excluídos. E aí a Catherine só tem ele como amigo, e ele também só tem ela como amiga. Só que acontece de um dia acontecer um problemão na vida de Catherine e ela precisa muito do Elliot, só que aí nesse mesmo momento ele é obrigado a sair da cidade. Gente, esse livro, ele tem um final muito... Não tem nem outro jeito de explicar ele, porque, gente, no final eu fiquei... Meu Deus, agora tudo faz sentido. E acontece depois que os dois estão mais velhos, o Elliot volta e ele tenta reconquistar a amizade da Catherine, não só a amizade, porque na verdade ele é apaixonado por ela. É meio difícil no começo, mas depois que ele consegue finalmente voltar a ser amigo dela e ter um romance, acontece que ele vira um suspeito de um assassinato. E, gente, esse livro é muito bom, é sério. Eu não quero falar muito porque eu não quero dar spoiler pra vocês terem a mesma reação que eu no final. Mas ele é um livro muito bom, então, por favor, leiam ele é incrível. Foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desses livros. São livros realmente muito interessantes, então peguem pra ler. E antes de estar encerrando aqui, eu gostaria de perguntar pra vocês se vocês querem que eu faça vídeos sobre receitinhas de doces. Eu amo fazer doce de verdade, então se vocês gostarem dessa ideia, não esqueçam de comentar aqui embaixo se vocês querem ou não. E é isso, gente. Um beijo. Não esqueça de se inscrever e também de deixar o like. E até o próximo vídeo.